Caros amigos, neste ano em que o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, BCSD Portugal, assinala 2 décadas, impunha-se uma reflexão mais aprofundada acerca dos grandes temas que constituem verdadeiramente a vossa missão. Em particular, neste contexto muito indefinido de transição e de imprevisibilidade que vivemos, de passagem de uma pandemia para uma endemia, da aceleração desejável da transição digital e da urgência de uma transição climática justa. Saúdo a vossa iniciativa com um tema muito realista e muito pragmático: sustentabilidade, desafios da década 2030. O pano de fundo, sabemos-lo todos, é constituído pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e as metas climáticas reassumidas e reforçadas. Estou aqui a utilizar muita generosidade, porque não foram tão reforçadas assim, na COP26 em Glasgow há apenas 2 semanas. A década começa agora no rearranque pós-pandémico, depois de quase 2 anos, em que enfrentámos desafios muito urgentes e nos podemos voltar agora progressivamente para aquilo que são as metas que devem orientar as empresas e o mundo empresarial nesta década em que nos encontramos. Vamos ter de fazer muito mais e muito melhor em menos tempo. 2 anos já foram. Permitam-me então uma breve reflexão sobre os 4 P's debatidos aqui hoje. People, pessoas. O grande desafio da década é o equilíbrio entre o desenvolvimento económico e a defesa do ambiente, sem deixar ninguém para trás, como agora se diz. As pessoas estão cada vez mais no centro das decisões das empresas e da sociedade, mas temos de ir mais longe. Na natureza, os ecossistemas mais resistentes e com melhor capacidade de adaptação são aqueles que integram uma maior biodiversidade. É o mesmo nas organizações humanas. Quem integra, cresce. Quem abraça a diferença, ganha. As empresas mais inclusivas e diversas fortalecem a sua cultura, tornam-se mais criativas e resilientes, têm maior capacidade de fixação de talentos. Segundo P, planet, planeta. É o outro tema do momento e vai ser o tema do momento para sempre. O nosso planeta não aguenta o modelo económico vigente há muito, numa lógica linear e com uma extração massiva de recursos para responder aos níveis crescentes de produção e consumo. E por isso temos de mudar para um modelo circular e de baixo carbono. Os passos foram dados em Glasgow, eu há pouco dizia, promissores, mas foram pouco promissores. Ficaram aquém daquilo que ambicionávamos, ficaram aquém da necessidade de ações urgentes, mas mantiveram os objetivos e continuaram a ir no sentido certo. Com grande movimentação, e isso é muito positivo, da sociedade civil, também do mundo empresarial e do chamado terceiro setor. Ora, nós não precisamos de esperar por acordos políticos globais para podermos fazer a nossa parte. E Portugal não esperou. Antecipámos o encerramento das centrais a carvão, acelerámos a produção de renováveis, infelizmente não tanto quanto o desejável nestes últimos 2 anos. Acelerámos também a mobilidade elétrica, aprovámos a lei do clima, assumimos o compromisso de redução em 55% de emissões até 2030 e de neutralidade carbónica até 2050. Ora, também este Conselho, o vosso e nosso Conselho, porque é todos nós, portugueses, não esperou. As nossas empresas não esperaram. E aquilo que eu vejo é um extraordinário sinal de responsabilidade, de iniciativa, de pioneirismo. As nossas empresas, mesmo durante a crise pandémica, a darem o exemplo, a tomarem a dianteira na transição climática e energética, com mudanças nas estratégias, nos processos produtivos, na organização.
e com planos determinados de neutralidade carbónica. Usando a ciência, usando o tecnológico, em permanente ligação às universidades e centros de investigação, candidatando-se a projetos que envolvem a utilização de fundos europeus, cooperando e juntando esforços para poderem dar passos rápidos, mas certeiros, e poderem chegar a 2030 mais sustentáveis e mais competitivas. Tem sido assim, tem de ser cada vez mais assim. Terceiro P, profit, proveito. As empresas são e continuarão a ser uma parte central da nossa sociedade na criação da riqueza e, de alguma maneira, também na criação de condições para mudar os critérios da sua distribuição. Mas, tal como nós nos adaptamos às circunstâncias e aos desafios que vamos vivendo, as empresas, enquanto parte do modelo de desenvolvimento económico imperfeito e inacabado, têm tentado adaptar-se e evoluir. O reforço das componentes ESG, Environment, Social and Governance, ambiente, social e governação, e depois, sobretudo, a preocupação de olhar para o médio e longo prazo, não passar a vida a gerir no curto prazo, como infelizmente tem de ser durante os períodos de crise. Cá temos pistas que correspondem às respostas que as empresas têm dado e darão cada vez mais aos desafios presentes e futuros. Médio e longo prazo. Mas não podem ser só as empresas. O Estado, as regiões autónomas, o poder local, as políticas públicas têm muito a mudar de paradigma para tornar isto tudo de que falamos possível. Finalmente, o último P, purpose, isto é, propósito. Este último P resume e agrega os três anteriores. Interpela-nos de uma forma mais profunda e mais complexa. Temos propósito, temos vontade, temos determinação, sim ou não? É que as decisões das empresas são cada vez mais avaliadas e escrutinadas por todos. Pelos acionistas, como é evidente. Pelas restantes partes interessadas. Colaboradores, comunidades, cidadãos em geral. A transparência hoje já não é facultativa, já não é uma opção, é um dever, é uma exigência de envolvimento, de cooperação, de maximização dos efeitos positivos e de minimização, e sempre que possível, de anulação dos efeitos negativos das atividades. O meu apelo é muito simples. Reforcem o envolvimento positivo nos clientes, nos colaboradores, nos acionistas, na comunidade em geral, no país, na Europa, no planeta. Sintetizando os 4 P's hoje debatidos, reforcem a aposta nas pessoas, primeiro P. No planeta como um todo, segundo P. Naquilo que é o permanente respeito pela sua preservação e regeneração, em termos de proveito, terceiro P. E tenham um propósito, e tenham aposta, e tenham coragem, e tenham determinação. E então obterão de facto aquilo que é um benefício global, pessoal e social, individual e coletivo. Este é o desafio que vos deixo hoje, que não é original, é o vosso desafio desde sempre, faz parte da vossa gênese, mas é o desafio para a década. 4 P's com resultado positivo também. 5º P para Portugal. O 6º P que a todos engloba.